Fez eu chorar quando eu tinha 7 anos e fez eu pensar agora quando eu tenho 20 anos. Esse daqui é o persistente soldadinho de chumbo. Olá, esse vídeo não é sobre videogame. Na verdade é sobre uma das coisas que eu menos consumo, que é literatura. Esse aqui é basicamente o primeiro livro que eu li na vida, se eu não for considerar, sei lá, Gibi da Turma da Mônica ou do Batman, coisa do gênero. E eu gostaria de reler ele aqui, porque basicamente eu reencontrei ele no meio das minhas coisas perdidas. E eu quero redescobrir essa, que foi uma história que marcou muito meu coração. Isso daqui é O Soldadinho de Chumbo, só que uma releitura, ou como o livro chama, uma tradução da história. Eu não li, eu não vi nada. Eu não conheço muito bem a história original, eu sei que tem algumas mudanças, tipo o soldadinho aqui não tem uma perna. E eu quero redescobrir ele com você nesse momento. Eu quero fazer isso porque ano passado eu tava trabalhando como locutor de rádio, só que eu não tô mais há alguns meses, então eu não lembro mais de como é falar palavras do meu jeitinho. Eu quero redescobrir isso com você. Então fique bem confortável, eu não tô tanto porque eu tive que desligar o meu ventilador para tirar o ruído e tá razoavelmente quente hoje. E escute essa linda e emocionante história, pelo menos pra mim, quando eu tava no segundo ano do fundamental e tinha 7 anos. Esse aqui é o livro. Eu vou alternar aqui a câmera pra você conseguir enxergar. Assim, a qualidade não vai estar das melhores, desculpa, eu tô usando a webcam. Mas valorize as palavras que serão ditas e a apreciação das ilustrações, que eu achava muito lindo quando era uma criança de 7 anos. É um conto do Hans Christian Andersen, que se não me engano é dinamarquês, que foi o criador do Soldadinho de Chumbo. Ele foi traduzido, reescrito essa história por Per Jones, que eu não sei quem que é, e foi ilustrado pela Cecília Iwashita, que eu também não sei quem é. Mas são lindas ilustrações. Esse livro, ele é de 1994. Eu li ele em 2011. Eu tenho uma dúvida na minha cabeça se esse livro já não era da minha família ou se eu peguei ele da biblioteca da minha escola, que eu estudei durante todo o ensino médio e o ensino fundamental, que era uma escola estadual. Mas eu acho que... certo. Eu lembrei agora, uau. Meu irmão trouxe da escola dele. Meu irmão trouxe pra mim. Mas eu só fui ler ele em 2011, quando eu tava no segundo ano do fundamental, que foi quando eu aprendi a ler. E eu comecei a ler livros que ponderava-se entre meio termo do texto e da imagem. Mas enfim, esse aqui é o persistente soldadinho de chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo que todos eram irmãos, pois haviam nascido de uma mesma forma. O rifle preso no ombro, o olhar dirigido para frente, o uniforme vermelho e azul tão bonito. As primeiras palavras que ouviram nesse mundo quando a tampa do estojo em que estavam se abriu foram: soldadinhos de chumbo. Quem o dizia aos gritos era um meninozinho, batendo palmas. Ele ganhara os soldadinhos de chumbo porque fazia anos e agora os colocava de pé na mesa. Cada soldadinho parecia exatamente como o seguinte. Só um deles que era um pouco diferente. Tinha uma única perna, porque fora moldado por último e faltara chumbo. Não obstante, mantinha-se de pé com sua única perna tão bem quanto os demais com as duas. E é ele, justamente, que se torna tão especial. Eu adicionei o tão, não tenho tão aqui. Na mesa onde foram postos havia muitos outros brinquedos, mas o que mais chamava a atenção era um belo palácio de papelão. Através das pequenas janelas podiam-se ver os salões. Do lado de fora viam-se pequenas árvores aglomeradas em torno de um pequeno espelho que representava um lago.
Cisnes de cera nadavam em sua superfície, refletindo-se nela. Era tudo muito lindo, mas o mais lindo de tudo era uma pequena donzela que se mantinha de pé à frente da porta aberta do castelo. Também ela havia sido recortada em papelão, mas o seu vestido era da mais clara gaze e ela trazia no ombro uma pequena faixa estreita de cor azul, tal como um chalé. No meio da faixa via-se uma brilhante lantejoula, tão grande como seu rosto. Por ser uma bailarina, a pequena donzela abria os braços e, além disso, erguia uma das pernas tão alto que o soldadinho de chumbo nem conseguia vê-la. Daí que ficava com a impressão de que ela, como ele, só tinha uma perna. Eis uma boa esposa para mim, pensava. Mas ela é muito requintada e mora num castelo, enquanto eu só moro num estojo, que tenho que compartilhar com outros 24. Não é um lugar que lhe convenha, mas ainda assim preciso esforçar-me para conhecê-la. Deitou-se em seguida ao comprido por trás de uma caixa de rapé que estava sobre a mesa. De lá podia contemplar à vontade a requintada donzela, que continuava a sustentar-se apenas sobre uma das pernas, sem desequilibrar-se. À medida que a noite avançava, todos os demais soldadinhos de chumbos foram postos dentro do estojo, e as pessoas da casa acabaram por recolher-se. Foi então que os brinquedos começaram a brincar, tanto de visitarem-se como de guerrear e fazer bailes. Os soldadinhos de chumbo agitavam-se dentro do estojo, pois também queriam participar, mas não conseguiam abrir a tampa. O quebra-nozes fazia piruetas no ar e o giz enchia o quadro negro de letras e imagens. O barulho era tamanho que acabou acordando o canário, que entrou na conversa, mas expressava-se em versos. Os únicos que não se moviam de onde estavam eram o soldadinho de chumbo e a bailarina. Mantinha-se ela erecta sobre as pontas dos dedos dos pés e com os braços abertos. Prosseguia ele com a mesma persistência apoiado em uma única perna, sem desviar nem um minuto os olhos dela. Quando bateu a meia-noite pimba, eis que se abriu a tampa da caixa de rapé. Mas não havia nenhum tabaco, não. Havia, isto sim, um pequeno gnomo preto. Que coisa mais engenhosa. Soldadinho de chumbo, chamou o gnomo. Guarda só pra ti teus horários. Mas o soldadinho de chumbo fingiu que não ouvia nada. Pois bem, espera só até amanhã, ameaçou o gnomo. Quando amanheceu e as crianças acordaram, colocaram o soldadinho de chumbo no parapeito da janela e, seja por causa do gnomo ou de uma súbita corrente de ar, a janela com um arranco abriu-se e o soldadinho precipitou-se de cabeça do terceiro andar. Caindo com incrível velocidade, aterrissou com a perna para o alto, capacete roçando o chão e a baioneta encravada entre os paralelepípedos da rua. Uau! Logo a criada e o menino desceram a rua para procurar... Nossa, cara... Logo a criada e o menino desceram a rua para procurá-lo. Mas, apesar de quase o pisarem, não conseguiram achá-lo. Se o soldadinho de chumbo tivesse gritado, "Estou aqui!", provavelmente teria sido encontrado. Mas ele não achou conveniente gritar, afinal, estava de uniforme. Não tardou a começar a chover. Cada gota que caía era mais espessa que a precedente, terminando num verdadeiro temporal. Quando a chuva parou, surgiram dois moleques. "Olha só", disse um deles, "aquele soldadinho de chumbo. Vamos fazê-lo navegar um pouco." Não demoraram para fazer um barco de jornal, botando o soldadinho de chumbo nele e o deixando navegar pela sarjeta fora. Os dois meninos corriam ao lado do barco e batiam palmas. "Deus nos acuda! Que ondas não se formavam naquela sarjeta e que correnteza havia." Também, diga-se a bem da verdade, a chuva que tinha caído não era para brincadeira. O barco de papel sacudia-se todo, para cima e para baixo, e por vez dava uma guinada completa a ponto de estremecer o soldadinho de chumbo. Mas ele se manteve brioso, sem nenhuma vez contrair o rosto, olhando rijo para a frente e segurando o rifle no ombro. De repente, o barco entrou num longo bueiro. A escuridão era tão intensa quanto aquela que havia no interior do estojo em que morava o soldadinho de chumbo. "Onde será que eu vou parar?", pensava ele. Sim, só pode ser culpa do gnomo. Ah, se pelo menos a pequena donzela estivesse comigo, não me incomodaria. Nem que a escuridão fosse o dobro desta."
Nesse instante surgiu um ratão das águas que morava no bueiro. Tens passaporte? Perguntou o ratão. Mostra meu passaporte. Gostaram da interpretação do rato? Mas o soldadinho de chumbo permaneceu calado, limitando-se a segurar com ainda mais firmeza seu rifle. O barco precipitava-se à frente e o ratão vinha em seu encalço. Ufa! Como ele rangia os dentes e gritava para Deus e todo mundo. Parem-no, parem-no! Ele não pagou os direitos aduaneiros. Ele não mostrou o seu passaporte. Ok. E a correnteza ficava mais e mais intensa. O soldadinho de chumbo já enxergava dia claro adiante, onde terminava o bueiro, mas ouvia também um ruído de água precipitando-se, coisas de assustar o mais corajoso dos homens. Imagina-se só, a sarjeta precipitava-se, lá onde terminava o bueiro, diretamente no enorme canal, o que seria para o soldadinho tão perigoso quanto para nós ser arrastado por um turbilhão de uma grande cachoeira. Essa aqui é a splash art mais insana que eu vi na minha infância dentro de um livro de literatura infantil. Eu olhei muito para essa imagem já. A gente tem uma formiguinha com papel e folhas e uma garrafa e, claro, o soldadinho. E uma coisa interessante, o barco ele foi traduzido. Ele tem algumas palavras que falam: hoje aprisionei talvez 13 anos se condenam Bíblia para auxiliar a jazzística. O resto eu não faço a menor ideia. Salamandra, discos, uau, muitas coisas. Enfim. Ele estava tão perto que já não havia como parar. Ao precipitar-se o barco, o pobre soldadinho de chumbo segurava-se tão firme quanto podia, que ninguém lhe dissesse que piscava os olhos de medo. O barco rodopiou 3, 4 vezes e encheu-se de água até a borda. Não havia como não afundar. A água já atingiu o pescoço do soldadinho de chumbo e o barco ia afundando. Mais e mais dissolvia-se o papel. Num instante a água encobriu a cabeça do soldadinho e foi então que ele pensou na linda bailarina, que nunca mais haveria de ver, e ouviu a canção. Viaja, viaja, guerreiro, a morte haverás de encontrar. O papel esfrangalhou-se de todo e o soldadinho de chumbo atravessou-o, afundando, mas foi no mesmo instante engolido por um peixe enorme. Mas por quê? Como era escuro lá dentro? Era ainda pior do que o interior do bueiro e, além do mais, tão estreito. O soldadinho de chumbo era persistente e ficou deitado ao comprido, sempre com um rifle acetado no ombro. O peixe mexia-se, nadando em todas as direções e fazendo os mais terríveis movimentos. Por fim, imobilizou-se e era como se estivesse sendo varado por um feixe de luz, brilhando intensamente. E eis que alguém gritou: "Soldadinho de chumbo!" O peixe havia sido fisgado, levado à feira, vendido e, por fim, chegado à cozinha, onde a criada o cortava com uma grande faca. Ela pegou entre 2 dedos o soldadinho de chumbo e o levou até a sala, onde todos queriam ver esse homem tão estranho que viajara no ventre de um peixe. Mas o soldadinho de chumbo não estava nem um pouco orgulhoso. Colocaram-no em cima da mesa e lá... Imaginem só como as coisas conseguem às vezes ser estranhas nesse mundo. O soldadinho de chumbo viu-se na mesma sala em que estivera antes, e contemplava as mesmas crianças e os mesmos brinquedos em cima da mesa. Lá estava o belo castelo com a linda bailarina. Ele sustentava-se ainda sobre uma das pernas, e a outra continuava erguida bem alto, mas também inabalável. Isto comoveu o soldadinho, que esteve a ponto de chorar lágrimas de chumbo, mas conteve-se. Seria inconveniente. Ele olhou para ela e ela para ele, mas não disseram nada. Foi aí que um dos meninotes pegou o soldadinho de chumbo e o atirou dentro da lareira, sem dar qualquer justificativa para o que fizera. Sem dúvida era o gnomo da caixa de rapé o culpado. O soldadinho de chumbo ficou de pé, todo iluminado, sentindo um terrível calor que lhe subia por dentro, mas não sabia se era do fogo da lareira ou do amor que o consumia. Suas cores já se haviam desvanecido todas. Se isto acontecera durante a viagem ou por motivo de tristeza, ninguém saberia dizer.
Ele olhou para a pequena donzela, ela olhou para ele, e ele sentia que se derretia, mas ainda assim continuou inabalável com um rifle no seu ombro. Eis que se abriu uma porta, e o vento pegou a bailarina, que voou com uma sílfide direto para dentro da lareira, para juntar-se ao soldadinho de chumbo, erguendo-se numa súbita labareda antes de desaparecer. Aí, o soldadinho de chumbo derreteu-se de vez e se transformou numa massa amorfa. No dia seguinte, quando a criada tirou as cinzas da lareira, ela o encontrou transformado num pequeno coração de chumbo. Da bailarina, por sua vez, sobrara apenas a lantejoula, transformada num negro carvão. Fim. Uau, primeiramente, o mais importante, eu tô com bastante calor. E segundamente, foi incrível reler isso aqui. Eu não consigo acreditar que eu tenha conseguido ler esse livro. Eu acho inacreditável algumas palavras que são utilizadas aqui pro meu repertório de uma criança miserável de escola pública. Mas eu li. E marcou muito a minha infância e minha vida, agora eu entendo, porque eu sempre fui aficionado por histórias trágicas e principalmente histórias trágicas de amor. Eu assimilei isso aqui ao filme do Romeu e Julieta, do Leonardo DiCaprio, quando eu era criança. Eu lembro disso agora. E é muito interessante porque é uma obra que brinca com o destino e brinca com os traçados do destino. É claro que, assim, honestamente, quando chega um pequeno gnomo preto pra amaldiçoá-lo, ele de certo modo, tipo... e eu não sei até onde isso tá na obra original ou tá nesse livro aqui. É certamente algum tipo de preconceito. Acho interessante como que ele usa desse sentimento pro, por exemplo, soldadinho, ou até mesmo eu lírico, né? Ele, tipo, entender que, ok, isso é culpa do gnomo e não, sei lá, do destino. Ele cair, ele ir pra porra do esgoto e ser abocanhado por um peixe. Ao mesmo tempo, o destino brinca positivamente e negativamente, principalmente negativamente, porque ele é engolido por um peixe que vai à feira e o peixe não passa por um processo digestivo com ele, talvez pelo chumbo, né? A morte dele é patética, né? Porque ele retorna e por algum diabo de motivo, um menino taca ele na lareira. Então, tipo, essencialmente, eu acredito que esse livro deu uns pulos meio imediatos que quando eu era criança eu tinha que ler e reler pra falar, não, por que você foi disso pra isso? Mas agora eu entendo que é uma natureza desse livro. Esse é um livro infantil, né? De ilustrações, é claro que ele vai ter isso. Mas me surpreendeu. O frame do soldadinho derretendo uma coisa que atormentou minha infância. Sempre me foi um destino muito cruel do queimar e um queimar sem feição, né? Feriu minha mente. Eu nunca consegui entender por que a donzela pulou junto com ele, né? Porque você não tem uma demonstração de que ela tinha algum afeto sequer por ele. Não é comprovado isso na história. Mas, novamente, por razão do destino, ela queima junto com ele. E eles são eternizados em pedregulhos, né? Ele num coração de chumbo e ela num diamante negro. Fez eu chorar quando eu tinha 7 anos. E fez eu pensar, agora quando eu tenho 20 anos. Esse daqui é o persistente soldadinho de chumbo. Uau! Que voou com uma Silphid. É Silphid. Uau, eu enxerguei um i onde não tinha.